na realidade retomar o que nós já trabalhamos hoje pela manhã. Hoje de manhã, e eu vou recapitular muito rapidamente, porque nós agora oficializamos essa série que nós vamos passar aqui, no mínimo 2 meses, conversando sobre uns aos outros, sobre esses mandamentos de reciprocidade. Então hoje de manhã, eu, orientado por Deus, comecei talvez por um dos mais difíceis dele, suportar uns aos outros. E ao longo da série você vai perceber que não tem mandamentos fáceis, porque se são mandamentos é porque naturalmente nós não estamos dispostos a fazer, por isso eles vêm em tom de mandamento. Então só para recapitular muito rapidamente alguns quadros que eu passei hoje pela manhã. Os mandamentos de reciprocidade, eu disse, eles são maravilhosos, porque eles trazem benefícios. Pastor, como é que um mandamento pode trazer benefício? Traz. Quando você cumpre o mandamento, primeiro você tem o benefício de estar obedecendo aquilo que Deus está mandando você fazer. E Deus é pai, e como um bom pai, quando os filhos agradam ele também se alegra, ele também se agrada. Então, o primeiro benefício é esse. Aí eu dei um exemplo ali. Quando você cumpre o mandamento do perdoai-vos uns aos outros, você é perdoado por Deus, porque a Bíblia diz, e esse texto vai aparecer hoje aqui, agora à noite, quando você não perdoa o seu irmão, você não é perdoado pelo Pai. Então quando você perdoa, você recebe o benefício de ser perdoado pelo Pai. E além disso, você contribui para que o relacionamento com o seu irmão seja restabelecido. Você ensina ao seu irmão a beleza do perdão, o quanto o perdão é bom. Então mandamentos de reciprocidade, eles são bons. Por mais difícil que possa ser cumprir o mandamento, ele é bom. E gente, se vem de Deus, não precisa nem de explicação, é bom. Porque é de Deus. Antigamente tinha uma propaganda que dizia assim, se é Bayer, é bom. Não sei se é bom. Agora, se é de Deus, eu tenho certeza, é bom. É muito bom. É bom tudo a vida. É bom demais da conta. E aí você coloca os tipos de bom que você costuma falar. Mas é bom. Se vem de Deus, é bom. Por mais que possa parecer amargo naquele primeiro momento, ele é bom. Mandamento é algo que nós temos dificuldade de cumprir. Trabalhei e falei isso de manhã, e essa dificuldade é uma herança que nós temos, herdamos isso de Adão. Mas em Cristo Jesus nós temos o modelo de como nós devemos cumprir os mandamentos que Deus nos deu. E eu disse, todas as vezes que nós somos desobedientes, nós parecemos com Adão. E todas as vezes que nós somos obedientes, parecemos com Jesus. E aí eu fiz a pergunta, com quem você quer se parecer? Com Adão ou com Jesus? Já te adianto, com Adão o negócio deu ruim, então seja parecido com Jesus. Também eu disse que todas as vezes que nós praticamos a reciprocidade, nós mostramos de quem nós somos discípulos. Todas as vezes que nós praticamos os mandamentos uns aos outros, a gente mostra quem é o nosso Senhor. E quando nós não praticamos, nós também mostramos quem é que é o nosso Senhor. Esses mandamentos, eles são a expressão, a prática do mandamento que Jesus deu lá em João 13. Eu vos dou um novo mandamento, Jesus disse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Uma forma de ser identificado como discípulo de Jesus é amar. Amar a quem? Uns aos outros. E é interessante que os mandamentos de reciprocidade, esse uns aos outros, eles não têm adjetivos. Tipo assim, ame uns e aos outros que são legais. Amem uns e aos outros que são amigos, que torcem para o mesmo time, que frequentam a mesma igreja. Que tipo de outros? Todos os outros. Todos os outros. Então, quando nós cumprimos esses mandamentos, nós dizemos assim, eu sou servo de Jesus. Por que você faz isso? Porque eu sou discípulo de Jesus. Jesus fez isso, foi assim que ele agiu. Então eu não tenho outra maneira, não tenho outra forma de agir a não ser assim. E então, eu propus hoje de manhã que suportar é a expressão de amar. Você dizer que ama e não suporta, você tem um problema com a Bíblia. Porque a Bíblia mostra completamente o contrário. E, gente, não é fácil esse mandamento. Mas é extremamente necessário que nós cumpramos esse mandamento.
Trabalhei rapidamente a palavra, e vou passar por ela aqui, palavra anerhomai, língua grega, onde o Novo Testamento foi escrito, que traz a ideia de levantar, de manter-se ereto e firme, de sustentar, de carregar. Muitas vezes nós temos a ideia de que o suportar é aquele negócio, tá bom, né? Fazer o quê? Tem que suportar. Nós vimos hoje de manhã, e se você não esteve aqui, entra na nossa página lá e assiste o vídeo, assiste a pregação. A gente vai ver também um pouco agora à noite, mas nós vimos que, sim, tem essa ideia do suportar o sofrimento, as dores, mas a ideia principal é de sustentar uns aos outros, de sermos uma estrutura um para o outro. E aí eu dei o exemplo de manhã aqui, eu estou em cima desse palco, consegue ver? Ele está sendo sustentado aqui por vários ferros. Você não vê o ferro, mas é esse ferro que sustenta esse palco. Se você tirar esses ferros daqui, o palco faz assim, ó, vlup, ele cai. Então, muitas vezes, o exercício de cumprir o mandamento, de suportar, de sustentar, vai ser assim, ó, às escondidas. Ninguém verá. As pessoas talvez nem saberão, nem perceberão que você está cumprindo esse mandamento. Muitas vezes o suportar é receber uma carga que outros colocam sobre você. Ela não é sua, é do outro. A carga que esse palco aqui recebe são dos outros que sobem aqui em cima. E dependendo de quem sobe aqui, a carga é um pouco maior, né? Os caras mais fortinhos comem 2 hambúrgueres, 3. Acredite, tem uns que comem 3. Então, sustentar é esse exercício. É fácil? Não é fácil, mas é o que nós precisamos fazer. E aí eu propus, então, em outras 4 frases, que sustentar é suportar e segurar a carga do outro. Suportar é manter o outro, mesmo que por um tempo, sobre você. Suportar é se desgastar para que o outro descanse. Suportar é ver o erro do outro e entender que aquilo é fruto da sua fraqueza. E por isso eu suporto. Percebe que o suportar, ele está sempre ligado ao outro e não a mim? Imagine você numa crise existencial, eu não me suporto mais. Às vezes eu já entro assim, eu falo assim, eu não me suporto mais. O tanto está tão ruim aqui dentro que eu não estou me suportando, eu preciso tratar isso aqui. Mas via de regra, o nosso não suportar é relacionado aos outros. Então, nós precisamos suportar uns aos outros. E quando a gente cumpre esse mandamento, um suporta o outro. E aí quando eu estou fraco, eu sou suportado pelo outro. Quando eu estou forte, eu suporto o outro. Quando há 2 fracos, a gente junta outros 2 para sustentar esses. E assim nós vivemos como igreja. Aí a gente começou a ver de manhã como é que a gente consegue praticar esse mandamento tão difícil. E aí eu coloquei essa imagem para mostrar para você que ninguém precisa suportar estar numa praia dessa. A gente precisa suportar as dificuldades, as intempéries da vida. E a primeira atitude que nós vimos hoje de manhã é que você, para suportar, você precisa viver o reino de Deus. E aí eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Para que juntos nós possamos perceber e entender e ver esses princípios de como nós conseguimos suportar uns aos outros. Colossenses capítulo 3, nós leremos do verso 1 até o 17. Trabalharemos agora à noite do verso 11 em diante, mas vamos ler todo o texto, até porque nenhuma quantidade da leitura da Bíblia é suficiente. Quanto mais lemos, mais precisamos ler e queremos ler. Se vocês ficam enfadados de ler a Bíblia, peça a Deus, Deus tire isso de mim, para que eu tenha prazer na sua palavra. Colossenses capítulo 3, diz assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo:
Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova pelo pleno versículo 1 até o 3, e disse assim: para você conseguir suportar o seu irmão, você tem que viver o reino de Deus, ter a ética do reino de Deus, pensar como aqueles que são do reino pensam. E aí eu fui lá para Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Você pode ir lá depois e ver isso. Depois eu olhei para os versículos 5 a 7 e disse o seguinte: para suportar, você vai precisar matar-se. Porque é o que o apóstolo Paulo vai dizer: elimine as vossas inclinações carnais, faça morrer o seu eu. Você só vai conseguir se suportar o outro se você fizer morrer o seu eu. E por último eu disse que para suportar, você precisa se livrar de tudo que pesa, de tudo que te faz pecar. Fiz isso olhando para o verso de 8 até o 10, onde ele vai falar: livrai-vos de tudo isso. E ele dá uma lista de problemas que aquela igreja, e talvez nós aqui também temos. E se você olhar para aí, raiva, ódio, maldade, difamação, tudo isso são ações que dificultam absurdamente o suportar uns aos outros. Aí a gente vai entrar no texto agora à noite. Então, agora é inédito. Nesta noite, porque esse texto está escrito, já está revelado para nós há mais de 2000 anos. Versículo 11. Nesse caso, não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, ou seja, diante de tudo que eu falei até aqui, o Paulo vai dizer: então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Porque quando vocês fazem isso, versículo 13, suportando e perdoando aos outros. Se alguém tiver alguma queixa do outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo, quando fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus. Reclamando? Não, dando graças por Ele a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir apenas a Tua voz. Então o Teu Santo Espírito que habita em nós, que está na Tua igreja, na igreja dEle, fale aos nossos corações nesta hora, para que possamos ser conformados pela Tua palavra, para que possamos ser transformados pela Tua palavra, enriquecidos por ela, e possamos aprender do Senhor e com o Senhor como suportar uns aos outros em amor. Em nome de Jesus, amém. A quarta ação que você precisa, pura e simples, fazer, tomar para suportar uns aos outros, é revestir o seu coração do Espírito Santo. Somente revestido pelo Espírito Santo você conseguirá fazer isso.
Se não tiver Espírito Santo, querido, você não vai conseguir fazer. E não é você, é ninguém. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos suportar uns aos outros. O Paulo vai dizer isso no versículo 12. Então, como santos e amados eleitos em Deus, o Paulo chama a atenção para quem eles eram. Olha, vocês que são santos, ou seja, separados, vocês que são amados por Deus, vocês que foram eleitos por Deus, vocês precisam revestir-se, vestir-se de novo de um coração cheio de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Sem um coração cheio de paciência, cheio de mansidão, cheio de humildade, cheio de bondade e cheio de compaixão, é impossível suportar qualquer pessoa. Você precisa dessas características, dessas qualidades, desses atributos. Pastor, mas por que então o senhor está dizendo que eu tenho que revestir o meu coração com o Espírito Santo? Simples. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. É o que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Queridos, andar pela direção do Espírito não é coisa de pentecostal. É coisa de crente em Jesus Cristo. Você está entendendo isso? É coisa de crente em Jesus Cristo. É coisa de quem quer viver conforme a vontade. E, gente, o Espírito Santo, em momento algum na história da igreja, causou bagunça na igreja. Desordem na igreja. Onde tem bagunça, onde tem desordem, não tem Espírito. Não o Santo. Deve ter outro Espírito. Mas, o que eu quero destacar para você é, viver essa vida é fruto do Espírito Santo. Lembrei da música, recebi um novo coração, coração regenerado, coração... É isso, é um coração novo, é um coração regenerado, um coração que é inspirado. É um coração fruto do Espírito Santo. Porque só cheio do Espírito Santo, com o coração revestido, com o coração com uma nova roupagem, nós cantamos vários hinos aqui, alguns deles têm mais de 200 anos fácil. Com uma nova roupagem, puseram uma roupa nova nele. Ainda é o mesmo hino, mas está com uma roupa nova. O que o apóstolo Paulo está dizendo, o seu coração continua, mas ele tem que ser revestido. Porque se você deixar esse coração pulsando da maneira mais humana possível, ele vai só produzir as obras da carne, que é o que o Paulo vai falar aí, dos versículos 19, do capítulo 5, 19, até o 22, quando ele vai falar sobre as obras da carne. Então, para você suportar, para você desenvolver paciência, pastor, eu estou sem paciência, eu também estou. Olha, eu nem nasci com esse negócio. Então eu preciso pedir para o Espírito Santo colocar em mim isso aí. Espírito Santo, põe porque veio sem. Né? Você vai falar assim, pastor, tá difícil ser manso. Irmão, tem situação que é difícil ser manso. Eu podia, como eu disse hoje pela manhã, passar um mês só nesse capítulo 3. Porque cada palavra aqui traz um ponto na pregação. Por exemplo, mansidão. Todo mundo acha que ser manso é ser banana de pijama, né? É ser molenga. Não. Mansidão é força sob domínio. É controle. Números vai falar que Moisés era um homem muito manso. Mas matou um sujeito com as próprias mãos. Esse era um homem manso. Era um homem que discutia com Deus. Mas como? Não pode Deus. Esse era um homem manso. Então, mansidão é força sobre domínio. E a gente só consegue ter esse domínio próprio para exercer mansidão com o Espírito Santo. Não tem jeito de fazer de outra forma. Então, queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer, vocês devem se despir do velho homem. Vocês devem se despir desse procedimento anterior.
Esse velho homem, esse procedimento anterior, ele se corrompe. Ele corrompe a sua carne, a sua natureza. E uma vez que você se despe desse velho homem, você se reveste de um novo homem, de uma nova mente. Você se reveste de um homem criado segundo a verdade, a justiça e a santidade. Efésios 4, de 22 a 24. Pastor, eu não consigo. Eu também não. Se não é o Espírito Santo na minha vida, Jesus amado. Então pede para o Espírito Santo te ajudar a suportar as pressões da vida. Pede para o Espírito Santo revestir o seu coração. E aí eu preciso fazer uma pausa aqui. Pode ser que você não consiga por uma razão simples. O Espírito Santo não habita em você. E se o Espírito Santo não habita em você, não suportar é o seu menor problema. Se o Espírito Santo não habita em você, é porque a obra de Cristo não teve efeito na sua vida. É porque você não entregou a sua vida a Jesus Cristo. É porque você não é salvo. E se Jesus, que nós cantamos que vai voltar aqui, voltar e você não estiver salvo, você ficou. Você está perdido. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Confessar os seus pecados a Ele, pedir para que Ele seja Senhor da sua vida e coloque o Espírito dEle em você. Uma vez que isso acontece, esse mesmo Paulo, escrevendo a mesma carta aos Efésios, vai dizer que agora, nós que estamos em Cristo, somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Temos tudo para viver uma vida digna diante de Deus, ou seja, lutando contra o pecado. Então, pede para Deus revestir o seu coração, para encher ele de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. Porque aí, versículo 13, você consegue suportar uns aos outros. Agora, para também suportar, você precisa perdoar. Para suportar é preciso perdoar. Nós teremos um dia aqui que nós vamos só trabalhar o mandamento do perdoai-vos uns aos outros. Mas eu já preciso passar por esse ponto aqui, porque primeiro que está no texto, segundo que isso é fundamental no processo de suportar. Porque as relações elas se rompem porque as pessoas não perdoam. Perdão, gente, e nós trabalhamos aqui, eu e o Fábio, isso há alguns domingos, repetidas vezes, em diversos textos, com várias tônicas diferentes. Perdão é um processo de restauração de relacionamento. Não existe restauração de relacionamento sem perdão. E não existe a possibilidade de alguém ter perdoado sem um relacionamento restaurado. É isso que Deus faz conosco. Então as pessoas não suportam porque elas não perdoam. E o Paulo vai dizer, e é interessante o linguajar que o Paulo usa, né? Versículo 13, olha na sua Bíblia. Perdoando uns aos outros. E ele vai falar assim, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. É interessante, o Paulo diz assim, se alguém tiver, ele está usando um eufemismo aqui. Porque numa vida em comunidade é impossível ninguém ter queixa um com o outro. Uma vida em comunidade é impossível que não hajam queixas um com o outro. E a comunidade não precisa ser grande, pode ser composta por dois. Se tiver dois, um vai ter uma queixa com relação ao outro. Então o apóstolo pode dizer, se tem a queixa, é interessante, né, que ele não trabalha assim a ideia. Tem uma queixa, vai lá confrontar. Tem uma queixa, vai lá brigar. Tem uma queixa, vai lá colocar o seu problema. Ele assim, se tem uma queixa, perdoa. Perdoa. E perdoa como o Senhor te perdoou. É por isso que eu digo que o perdão está envolvido no relacionamento restaurado. Porque o Senhor, quando nos perdoa, Ele restaura o relacionamento. Ou não? Porque se não tiver restaurado, como é que vai ser quando Ele voltar? Como é que são as suas orações? Então, para suportar é preciso perdoar. O texto de Mateus, capítulo 11, que eu disse que citaria agora à noite, diz que, por isso vos digo, tudo o que pedires em oração,
crede que já o recebestes e o tereis. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é o senso de justiça de Deus. Deus não vai dar a você algo que você não está disposto a conceder a outro. Deus não vai lhe dar algo que você não está disposto a conceder a outro. Esse é o senso de justiça de Deus. E Ele é perfeito, porque é de Deus. Então, para recebermos o perdão, precisamos perdoar. Para vivermos numa comunidade onde um suporta o outro, o perdão é essencial. E, gente, quem não exercita o perdão não consegue viver em comunidade com ninguém. E viver sozinho é triste demais. São poucos que têm esse, vamos pôr entre aspas, esse dom de ser um eremita. Viver no meio do nada, sozinho. E ele não fica sozinho, porque ele vai ter um cachorrinho, vai ter um bichinho ali, ele vai ter alguém de companhia com ele. Porque a gente foi criado para viver em sociedade, em comunidade. Então, para que você consiga suportar, é preciso perdoar. Para que você consiga suportar, o amor deve imperar. Sabe o que é imperar? Vem lá da ideia do imperador, é um verbo que comunica os imperadores, aquilo que os imperadores faziam, é um verbo que inclusive caiu meio que em desuso, que nós não temos imperadores. Então o imperar é algo que domina tudo e todos. Não só fisicamente, mas politicamente, mas filosoficamente, mas espiritualmente. Então, para você conseguir suportar, o amor tem que imperar. Versículo 14. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A preposição que o Paulo usa aí, e acima, traz a ideia de algo que de fato está acima de tudo. Eu posso dizer assim, acima desse púlpito está meu computador, minha Bíblia e o meu óculos. Mas acima da minha Bíblia, do computador e do meu óculos, tem um teto. Acima de um teto tem um céu. E acima do céu tem Deus. Então a ideia aqui é, o amor tem que estar acima de tudo. Acima de tudo e acima de todos. Se o amor estiver acima de tudo e de todos, a gente consegue se suportar. O Pedro vai dizer que o amor apaga uma multidão de pecados. Porque é só assim que a gente consegue se suportar. Só assim que a gente consegue sustentar um ou outro. Você faz por amor. Vamos voltar para o exemplo do palco. Imagine que as travessas que estão aqui embaixo fossem seres humanos ou seres vivos. Elas estariam aqui embaixo simplesmente por amor. Porque o que alguém que vem a um palco quer é aparecer. E eu não estou dizendo que quer se aparecer. É aparecer. A gente tem um palco aqui para facilitar o pessoal que senta mais no fundo. Para facilitar a visão. Agora, para que aqueles que estão aqui em cima apareçam, tem que ter, entre aspas, seres aqui que não aparecem. Mas fazem isso por quê? Por amor. Para que você tenha uma boa refeição daqui a pouco, para que nós tenhamos bons armários na nossa cozinha, uma cobertura lá fora, tem gente em amor servindo, não aparecendo. Talvez nem serão vistos por você hoje. Se de repente for pegar o seu lanche e sair rapidinho, se ele estiver talvez na churrasqueira ali, como o Davi deve estar, você não vai ver o Davi. Não vai aparecer. São pessoas que não estão desfrutando do que vocês desfrutam agora. Um arzinho mais climatizado, né? Eles estão lá num calor, preparando um sanduíche para a gente. Fazem isso por amor. Então, queridos, para que essa vida de suportar uns aos outros aconteça, nós precisamos que o amor impere. Até porque o texto vai dizer que ele é o vínculo da perfeição. A ideia do vínculo aqui tinha duas ideias, ou de uma dobradiça, que segura uma porta. Tira a dobradiça da porta para você ver, ela cai.
O que segura ela é a dobradiça. Ou de um laço, de uma corda que era atada para travar ali então duas extremidades. Então passava-se um laço e atava aquilo. E quanto mais apertava, mais aquele nó fortalecia e ficava mais firme. O amor é esse vínculo da perfeição. É o que, quanto mais apertado fica, mais firme fica, mais difícil de se romper é. Se as nossas relações não estiverem pautadas no amor, a coisa não vai acontecer. E aí, eu trouxe só um pedacinho desse texto lindo, maravilhoso, cantado, parafraseado, em prosa e verso, por vários aí fora. Mas eu fiz questão de trazer o finalzinho do capítulo 14, porque muitas vezes nós citamos 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. Mas o finzinho do capítulo 12, e que é o que antecede, talvez seria melhor se tivesse tudo num bloco só. Vai dizer assim: procurai com zelo os melhores dons. Aguenta comigo aqui, olha para mim aqui. O Paulo tinha falado anteriormente sobre os dons de línguas, os dons de cura, e ele vai trabalhando a ideia dos dons, que havia uma discussão muito grande ali em Corinto. E ele, quando termina de trabalhar essa questão, ele fala assim: deixa eu falar um negócio, deixa eu falar de um dom que é maior que todos, e é esse dom que vocês devem procurar. Procurai com zelo os melhores dons. E aí ele fala assim, volta para a tela lá: e agora vos mostrarei um caminho não superior, muito superior, acima de todos. Que caminho é esse? Ele vai dizer: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os ministérios, e tivesse os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. E aí ele vai descrever o amor de maneira linda, mas sofrida, porque é isso que é o amor. Ele vai dizer: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se gloria, não se orgulha, não se portam com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor. Não venha dizer para mim que você ama e não suporta. Essas duas frases não cabem, essas duas palavras não cabem na mesma frase. Seja honesto, mas não vem contar historinha para o tio. Se você ama, você suporta. É o que o Paulo fala aqui. Depois, se você não conhece esse texto, leia ele. Lindo. Para que a gente consiga suportar, o amor tem que imperar, tem que dominar, gente. Se não tiver amor no negócio, não vai. Para suportar, a paz deve dominar. O versículo 15 mostra isso. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Esse versículo é riquíssimo. Porque ele vai dizer assim: olha, vocês foram chamados para a paz. E não é uma paz qualquer. Não é uma paz como os reinos aí fora querem paz fazendo guerra. É a paz de Cristo. Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que, como esse mesmo Paulo falando aos romanos, nós somos justificados pela fé. E essa justificação que nós temos por meio de Cristo Jesus, colocou paz entre nós e Deus. Nós que éramos rebeldes, agora temos paz com Deus. Nós somos chamados para essa paz. Fomos chamados para um só corpo. Não tem duas igrejas. Há uma igreja só. Nós temos várias placas de igrejas.
Mas a igreja, aquela que Jesus levará, é uma só. E eu aconselho você vir a fazer parte dela. Independente da placa que você vai frequentar aos domingos. E vou te dizer uma coisa. Não tem como você dizer que é igreja na sua casa. A não ser que a sua casa tenha uma igreja. E para ter uma igreja tem que ter mais que um. Tem que ter um povo. Não, pastor, tem eu, minha esposa e meus filhos. E está crescendo? Não, faz 10 anos que nós estamos lá. Se a igreja está doente, que há 10 anos tem 4, nem as namoradas dos filhos querem chegar na igreja. Pega a visão. Fomos chamados para viver na paz de Cristo. Somos chamados para viver num só corpo. E essa paz, ele usa uma palavra que traz a ideia de alguém que domava um animal. Domine os vossos corações. É essa paz que deve dominar os vossos corações. Por que o Paulo fala isso? Porque quando a gente chega num ponto de dizer assim, não suporto mais, é que dentro de nós está borbulhando tanta coisa, que aquele negócio quer sair para fora, que se não vier a paz e falar assim, eia, quieta, sossega, quietinho, paz, irmão. Paz é isso. Não quer paz? Paz de espírito. Aquele silêncio. A mente. E quando está aquele turbilhão, não tem paz. Nós fomos chamados para viver em paz. E essa paz deve dominar os nossos corações. É o que ele vai dizer. O próprio Senhor da paz vai dizer. Somente a paz de Cristo é capaz de apaziguar a nossa alma, irmãos. Deixe-vos a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, não fica perturbado, não tenha medo, viva na paz. Ele mesmo mais à frente vai dizer, ele está no momento de despedida dos seus discípulos ali, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não desanimeis, eu venci o mundo. Nós vamos conseguir viver em paz, suportando uns aos outros, se a paz de Cristo estiver em nosso meio. E como é que é a paz de Cristo? É essa paz que excede todo entendimento, é o que o Paulo vai falar lá em Filipenses. É aquele negócio assim, como é que vocês vivem esse bando de gente, esse monte de gente, e está ali todo domingo, e eu sei que vocês têm uma dificuldade ali, mas o trem está sempre na paz. É porque não é a nossa paz, é a de Cristo. E é uma paz que, rapaz, só quem está nela consegue entender. Ela transcende qualquer entendimento humano. Você já experimentou essa paz? Não, então deixa eu te apresentar o príncipe da paz. Aí é a hora de, como o Tiago disse aqui, você falar de Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que Deus trabalhou no meu coração isso aqui nesse momento. Pensando na fala do Tiago. Deus dá inúmeras oportunidades para nós. O meu desafio aqui não é só que como igreja a gente aprenda a suportar uns aos outros. O meu desafio aqui como igreja não é que a gente aprenda a suportar aqueles que chegarão, porque nós queremos acolhê-los e suportar então eles com todos os seus traumas, suas manias, seu jeito de ser e até os seus pecados. Suportar as pessoas, não os pecados. Eu tenho em mente esses dois alvos, mas tenham em mente sempre um alvo aqui, com tudo que nós falamos aqui, nós temos em mente um alvo central, que é te capacitar a pregar toda boa obra em qualquer momento. É ser uma testemunha de Jesus aonde Jesus te confiar. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui, deixa eu te ilustrar para você entender como é que você pode fazer isso. Você vai numa casa, ou você vai visitar um cliente, ou você vai num supermercado e é atendido por uma pessoa, eu não sei aonde você vai. Mas de repente você estabelece uma comunicação ali e você percebe que o indivíduo está assim, eu não suporto mais esse trabalho, eu não suporto mais essa situação que eu estou vivendo, eu não suporto. Aí você fala assim para ele, a gente quando não suporta as coisas não consegue viver em paz, né? Ele vai falar assim, você é verdade, a gente não consegue. Aí você fala assim para ele assim,
posso te apresentar alguém que pode te dar paz? Se ele de fato está na tribulação e fala assim, eu quero essa paz. Aí você apresenta Jesus para ele. Cita esses 2 versos para ele. 2, facinho de decorar. Mesmo que você não lembrar eles inteiros, o Espírito Santo traduz na hora lá e chega direitinho no coração do sujeito, do jeitinho que ele precisa. E você testemunhou para ele. Pega o outro ponto, a questão do amor. Meu filho não me ama, minha filha não me ama, minha esposa não me ama, meu não sei quem me ama, ninguém me ama mais. Eu posso te apresentar o amor? De verdade? Esse indivíduo vai querer. Porque quando ele está dizendo assim, ninguém me ama, ele está gritando, socorro, eu quero ser amado. E mesmo que o mundo inteiro de fato não ame, há alguém que o amou e o ama, Jesus Cristo. Aí você apresenta Jesus para ele. Como é que você não precisa ir para o seminário para pregar Jesus? É só você praticar o que a gente tem falado aqui domingo após domingo. E para isso acontecer, e aí já caminhando para o final, muitas vezes a gente perde essas oportunidades porque falta esse último elemento aqui. A palavra de Deus habitar em nós ricamente. A gente às vezes não se suporta porque a palavra não habita em nós. A gente às vezes não testemunha porque a gente fica inseguro. Não tem a palavra, não tem João 14, não tem João 16 na nossa mente. E você que é crente tem que conhecer João 14. Tem que conhecer João 3,16. Tem que conhecer Romanos 5,8. Tem que conhecer Romanos 3,20. Tem que conhecer Efésios capítulo 1, 13, 14. Tem que conhecer. Pastor, minha memória é ruim. Não tem problema. Hoje em dia tem um negócio chamado Google. Você dá uma pesquisadinha lá, numa frase do versículo, você acha o versículo inteiro. Mas você tem que saber pelo menos uma frase. Se você não souber. Então o apóstolo Paulo vai falar. Versículo 16. Ele está 17, está errado. É 16. E a palavra de Cristo habite ricamente em vós. De que maneira? Com toda a sabedoria. E uma vez que ela habita em vós, aí tem outros 2 que nós vamos trabalhar futuramente. 2 mandamentos. Ensinai e aconselhai uns aos outros. De que maneira? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. A palavra de Deus habite no coração de vocês. Tenha morada. O que está no seu coração? Quem que habita no seu coração? E a ideia desse habitar aqui não é um habitar qualquer, é habitar ricamente. Habitar abundantemente. É habitar de maneira assim, expansiva. Não é uma habitação qualquer. Crente, você tem que conhecer Bíblia. Os muçulmanos conhecem o Alcorão. Os espíritas conhecem o Evangelho segundo Kardec. E eu poderia falar de outras religiões que conhecem o seu livro. Você conhece Bíblia? Se não, o Fábio está começando a classe, bota seu nome lá, doutrinas básicas. Vai ler a Bíblia. A Bíblia tem que habitar na sua vida. Você tem que conhecê-la. Não só para ter conhecimento cognitivo, filosófico, intelectual, mas para que ela mude a sua prática. Para que você seja transformado por ela. Salmo 119 vai dizer assim: como o jovem guardará puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho buscado de todo o coração, não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é o que o salmista diz. Então guarda a palavra de Deus no coração, porque a hora que você chegar numa situação que você vai ficar tentado a não cumprir o mandamento do suportai-vos uns aos outros, você vai se lembrar de tudo isso que a palavra tem falado e falar assim: Deus me ajuda, porque sozinho eu não dou conta. Guarda a palavra no coração para que você não peque, porque, querido, toda vez que você não cumpre o mandamento, você peca. Esse eu fiz questão de trazer 2. O chamar Israel. Deuteronômio capítulo 6.
Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso aqui era dito para os pais, para que os pais dissessem para os seus filhos. Mais uma vez, vou citar os muçulmanos. Um filho de muçulmano não tem opção de escolha de religião. Ele já nasce muçulmano. Quando ele nasce, o pai pega ele no seu colo, assim que ele sai do ventre da sua mãe, e diz por 7 vezes, só Alá é Deus. Só Alá é Deus, só Alá é Deus, só Alá é Deus. Quase gritando no ouvido da criança. Só Alá é Deus. E ele vive como se de fato só Alá fosse Deus. Fazendo as suas orações, se guardando das comidas que eles entendem que são impuras. É por isso que é a religião que mais cresce no mundo. E junto com ela o terrorismo. Não acho que está desconectado, porque não está. Não creia nisso, não creia. Então Deus lá atrás já falou, pais, inculquem isso na mente dos seus filhos. Inculque. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao se levantar-se. Também amarrarás como sinal na mão, como faixa na testa, e escreverá nos batentes das casas, nas portas. Ou seja, seja chato. Ô pai, você só fala disso. É isso aí. Eu só falo disso mesmo. Porque eu quero que a palavra de Cristo habite ricamente no seu coração. É isso que eu quero. Então, queridos, suportar é a expressão de amar. Quem ama, suporta. Quem suporta está mostrando e dizendo a todos que ama. É isso que esse texto ensina para mim. Então, para praticar o mandamento de suportar, eu preciso viver no padrão do reino de Deus. Viva o padrão do reino de Deus. E como é que eu vivo no padrão do reino de Deus? Eu preciso fazer morrer a minha natureza. Porque lembra das bem-aventuranças? Os humilhados serão exaltados. Você tem que ser bem-aventurados os humilhados. Eu tenho que ficar feliz que eu estou sendo humilhado. Ou seja, eu tenho que fazer morrer a minha natureza. Não só isso, livre-se daquilo que te faz pecar. Livre-se. Se afaste. Se desvencilhe daquilo que te faz pecar. Seja cheio do Espírito Santo. Porque só assim você vai conseguir viver essa vida. Só assim você vai conseguir perdoar como você foi perdoado. Porque, gente, não é fácil perdoar, mas é necessário. Quando você é cheio do Espírito Santo e você perdoa, você inclusive está mostrando a todos que quem impera na sua vida é o amor. E aí, você vai ser dominado pela paz de Cristo. Eu estou triste com isso, com aquilo, mas eu perdoei, eu sofri o prejuízo e eu estou em paz. Você fez isso porque é bobo? Não, eu fiz isso por amor. É o amor que impera na minha vida. Agora, para você saber disso tudo, você tem que viver na palavra. Não tem revelação do céu. Você vai escrever no céu. Eu vou fazer se Deus escrever no céu. Ficar esperando aqui. Quando ele não escreveu, eu não faço. Já está revelado, querido. Ele até pode escrever no céu. Ele já escreveu aqui, ó. Eu vou orar para saber se eu tenho que suportar isso. Já tem a resposta. Eu vou orar para saber se eu tenho que amar. Eu vou orar para saber se eu tenho que perdoar. Eu vou orar para saber se eu tenho que... A gente fala esses negócios para Deus e eu fico assim pensando, será que se o seu filho chegasse para você assim, você já escovou o dente? Eu estou orando para saber se eu devo escovar o dente ou não. Já tomou banho hoje? Não, eu estou há 3 dias, eu vou fazer jejum de 40 dias, pai, e oração para saber se eu tomo banho ou não.
É assim que a gente faz com Deus, gente. Já está claro. Você não tem que perguntar, não. Eu fico imaginando Deus olhando para essas orações nossas. Tipo assim, tá de brincadeira. Então, queridos, esse é o processo. Pelo menos conforme Colossenses capítulo 3. Eu poderia falar mais sobre isso. Mas eu quero concluir com essa imagem. Você que esteve de manhã aqui, já sabe o que eu quero dizer com essa imagem. Quem está suportando? A palmeira, o coqueiro, não entendo muito bem desse negócio. Quem é você? A palmeira, o balanço ou aquele que só quer ficar no balanço? Porque sabe uma coisa que dificulta o suportar? É gente que só quer ser suportado e não quer suportar ninguém. Ah, isso é terrível. Gente que só quer ficar no balanço. Você falou assim, desce. Vai virar palmeira um pouquinho. Tem gente precisando, não, eu tenho que ser suportado. Vocês vão ter que me engolir. Quem é você nessa praia? É bem certo que há momentos que você vai precisar de sentar no banquinho e falar assim, alguém cuida de mim. E eu quero dizer para você, nós estamos prontos para isso. Para cuidar de você, para que você descanse, para você se recupere, para que você renove as suas forças, para que você vire uma palmeira. Para fazer sombra para outros cansados. Para aguentar as intempéries da beira do mar. Firme, sustentando e sendo suporte para outros ali. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, e aí fala com Deus agora, é você e Deus. Eu não sei o que na sua vida tá difícil de suportar. Como eu disse hoje de manhã, eu não sei. Mas eu sei que nós temos um Deus grande, maior que qualquer problema que nós possamos passar. Maior que qualquer pressão que você possa estar sentindo. Então, tem esse momento agora que você vai falar com Deus. E aí na sua oração, você pode dizer assim para Deus: Senhor Jesus, me ajuda a buscar o seu reino e a sua justiça. Me ajuda a fazer morrer, Jesus, a minha carne, a minha natureza pecaminosa. Me ajuda a ficar livre de tudo que me faz pecar. Agora, Jesus, que o Senhor está me ajudando a tirar tudo de ruim que há em mim, me reveste com um coração cheio do Espírito Santo, para que eu possa ter compaixão, bondade, mansidão, paciência, para que assim, Jesus, eu consiga suportar, eu consiga cumprir o mandamento do suportar uns aos outros. Senhor Jesus, se eu ofendi alguém, que essa pessoa me perdoe. E que eu possa, Jesus, também perdoá-la. Para que nós possamos viver em unidade. Possamos viver experimentando a paz de Cristo Jesus. Me ajuda, Deus, a ser revestido
pelo teu amor, para que eu aprenda a amar como o Senhor amou, e que a tua palavra esteja em meu coração, arraigada, habitando ricamente, para que eu possa ensinar, para que eu possa aconselhar, para que eu possa declarar os seus salmos, os seus hinos, os seus cânticos espirituais, para que eu possa te louvar com gratidão no meu coração, e para que tudo que eu for fazer para o Senhor, eu faça em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. Ajuda-nos, Deus, em nossas fraquezas. Obrigado porque o Senhor nos suporta, nos sustenta. Ajuda-nos a, como o Senhor, fazermos o mesmo. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ser uma comunidade, uma igreja, onde um suporta o outro. Não os pecados, mas os indivíduos. Até para que nós tenhamos tempo para trabalhar os pecados na vida uns dos outros. Então ajuda-nos, Deus. Fortalece-nos. Reveste o nosso coração, nosso espírito, nossa alma. Ajuda-nos. E que aqueles que chegarem até nós, se precisarem de suporte, que estejamos prontos para isso. Se chegarem firmes, que se unam a nós, mãos dadas, ombros lado a lado, para ajudar a outros que precisam de suporte. E que isso aconteça até a nossa ida até o Senhor, ou a sua volta até nós. Oh Jesus, ajuda-nos. Em nome de Jesus, ajuda-nos.